Olá, que bom ter você com a gente para mais uma conversa. Hoje o papo é sobre algo que, olha, todo mundo tem: o temperamento. A gente vai mergulhar num material bem interessante, uma aula chamada Você Nasceu com Ele, que faz parte de uma série maior sobre temperamentos transformados pelo Espírito Santo. Isso mesmo. E essa aula ela traz referências importantes, né? Como Tim LaHaye, o casal Ruth e Luiz Gomes e até o padre Haroldo Hahn. A perspectiva é bem clara. É cristã. Entende o temperamento como parte da nossa criação divina mesmo. Legal. E o nosso objetivo aqui, então, é tentar entender juntos o que essas fontes querem dizer com temperamento, sabe? Qual é a diferença disso para caráter, para personalidade e, o ponto-chave, né? Qual o papel do Espírito Santo nisso tudo? Como ele entra para controlar ou transformar essas nossas tendências naturais? O material já começa forte, citando Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Eita! Já indica uma luta interna aí, né? Exatamente. Já começa mostrando essa tensão. E a proposta de transformação é muito interessante porque ela não vem de fora, sabe? Ela começa dentro, com autoconhecimento. Mas um autoconhecimento, assim, em Cristo. A ideia central que eu acho muito forte nesse material é que a transformação não muda quem você é na essência que Deus te deu. Ah, não muda a essência. Não, a quem está no controle dessa essência. É uma mudança de governo interno, digamos assim. Como está lá em Efésios 2:10, né? Somos feitura dele. Isso reforça que o temperamento é parte do nosso design original. Entendi. Mas então, como é que eles definem o temperamento? O que ele seria na prática, segundo essa visão? Olha, ele é apresentado como a nossa base natural de comportamento, sabe? Aquele alicerce emocional, o jeito de reagir que a gente herda. É o nosso jeitão de fábrica, digamos. E um ponto crucial que as fontes destacam, o temperamento em si não é pecado. É a matéria-prima da alma. É como Deus nos fez, né? Como diz o Salmo 139, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. É essa natureza básica. Certo. E o material já separa logo de cara temperamento, caráter, personalidade. Por que fazer essa distinção? O que isso muda na abordagem da transformação? Essa distinção é chave, porque ela define onde a mudança é, digamos, possível e onde não é, né? Pelo menos segundo essa linha de pensamento. Vamos ver como eles colocam. O temperamento, esse é o herdado. É a natureza bruta, as tendências inatas. E a ideia aqui é que essa base, ela não muda. Você nasce com ela, pronto. Não muda. Ok. Isso. Já o caráter, aí sim, o caráter é visto como temperamento que foi trabalhado, sabe? Moldado pelas nossas escolhas, pela fé, pela disciplina, pelos valores que a gente abraça. Seria o temperamento tipo assim, lapidado, civilizado. E esse sim pode e deve mudar. As fontes até ligam isso com Provérbios 4,23, guarda o teu coração, porque é desse centro de decisões que o caráter se forma. Entendi. E a personalidade? Onde ela entra? A personalidade é o resultado final que a gente mostra para o mundo. É a nossa expressão social, como a gente age, como a gente interage. Ela é meio que a soma do temperamento, a base, com o caráter, o que foi construído. Então, se o caráter muda, a personalidade também pode mudar, né? É o nosso rosto social. Faz sentido. A base fica, mas o prédio pode ser reformado, ou até reconstruído. Não é um destino fechado. E aí voltamos para aquela tensão de Romanos 7. O querer o bem, mas não conseguir fazer. Como o temperamento, essa base que não muda, se encaixa nessa briga interna? Suas inclinações, né, depois da queda, e o espírito. O temperamento, se deixado solto sem a direção do Espírito Santo, ele tende a expressar as fraquezas dessa natureza. A impulsividade, a raiva, o pessimismo, a acomodação. Mas olha que interessante, esse mesmo temperamento, quando a gente entrega ele para o controle do Espírito, ele vira o canal por onde as virtudes de Cristo podem aparecer.
E aí entra forte a questão do autoconhecimento que você mencionou. Mas assim, não tem o risco da gente ficar muito focado em si mesmo, naquela autoanálise sem fim? Como as fontes lidam com isso? Ele é uma preocupação super válida. E o material parece que antecipa isso. Eles argumentam que o autoconhecimento proposto aqui não é para gerar orgulho, não. É o contrário. É para gerar humildade. É aquele conhecimento que te faz ver: nossa, eu sou assim mesmo. Preciso de ajuda. Ajuda de Deus, no caso. A lógica é bem direta, sabe? Deus só transforma o que é entregue e só é entregue o que é reconhecido. Então, sacar quais são suas tendências, os pontos fortes e os fracos do seu temperamento é o primeiro passo para poder dizer: Deus, toma conta disso aqui. É nesse sentido que entra João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é sobre você mesmo, sob a luz da graça, e te liberta para a mudança que vem de Deus. Nossa, muito bom ver por esse ângulo. Liberta em vez de aprisionar na autoanálise. Mas então, se a base e o temperamento não muda, como é que acontece a tal transformação que está no título da série? O que o Espírito Santo faz, concretamente, se não é apagar nossa essência? A imagem que usam é bem legal. O Espírito Santo age como um maestro, sabe? Ou um escultor. Ele não apaga as notas únicas de cada instrumento ou temperamento, mas ele rege a orquestra para a música ficar bonita, para glorificar a Deus. Ele não quebra o mármore, mas ele esculpe a obra de arte ali. A frase-chave é essa mesmo: o Espírito não muda o temperamento, mas quem o controla. Muda quem controla. Gostei disso. Exato. Ele assume o comando, aí aquele impulso natural, sei lá, de explodir de raiva num colérico, o espírito redireciona. Vira firmeza, vira defesa da verdade com paixão, mas sem destruir. Aquela tendência à inconstância do sanguíneo pode virar uma adaptabilidade positiva, um entusiasmo que contagia para a fé. As fraquezas viram o lugar onde o poder de Deus atua mais forte. E os frutos do Espírito, de Gálatas. Amor, alegria, paz, paciência, como eles se encaixam nisso? Seriam a prova de que o controle mudou? Exatamente. São a evidência visível de que é o espírito quem está no comando do temperamento, no lugar daquelas reações automáticas, meio egocêntricas que vêm da nossa carne, começam a brotar essas qualidades divinas. E o legal é que não depende da inclinação natural. Uma pessoa super impaciente por natureza pode, pelo espírito, mostrar uma paciência que não é dela. Sabe? Alguém que tende à melancolia pode ter uma alegria que vem de Deus, não das circunstâncias. Não é que a pessoa parou de sentir a impaciência ou a tristeza, mas ela começa a agir de acordo com o fruto do espírito que está sendo cultivado nela. Muito bom. As fontes usam aqueles 4 temperamentos clássicos, né? Sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, e dão exemplos bíblicos. Acho que passar por eles rapidinho ajuda a gente a visualizar isso melhor. Que tal? Com certeza. Ajuda muito a concretizar. E a ideia por trás, como dizem Ruth e Luiz Gomes, é linda. Deus não usa cópias. Ele chama pessoas reais, com temperamentos reais. Vamos ver os exemplos que o material traz. O sanguíneo, tipo Pedro. É aquele mais falante, otimista, sociável, né? Sim, o Pedro antes de Pentecostes era bem impossível. Exato. Forças, entusiasmo, facilidade de se conectar. Fraquezas. Pode ser superficial, inconstante, fala antes de pensar. Mas o Pedro transformado, lá em Atos 2, por exemplo. Continua expressivo, cheio de energia, mas agora usa isso para pregar com coragem, para edificar a igreja. A energia foi canalizada. E o colérico? O material cita Paulo. Isso, Paulo. O líder nato, decidido, focado em meta, cheio de gás. Pontos fortes: determinação, visão, capacidade de fazer acontecer. Fraquezas: impaciência, pode ser mandão, orgulhoso. O Paulo transformado, você vê em Filipenses, ele não perde a energia, mas agora é tudo para Cristo. Ele aprende a liderar com compaixão, com humildade, reconhecendo que depende totalmente de Deus.
E o melancólico? Falam de Moisés. Moisés é um ótimo exemplo. Aquele perfil mais introvertido, pensador, sensível, perfeccionista até. Forças: profundidade, lealdade, compaixão, talento para análise ou arte. Fraquezas: pessimismo, autocrítica exagerada, tendência à tristeza, dificuldade de perdoar. O Moisés transformado, mesmo com toda a insegurança que ele expressa lá em Êxodo 4, ele usa a sensibilidade para interceder pelo povo, a profundidade para receber a lei. Deus o fortalece e guia apesar das fraquezas. Falta o fleumático, Abrão. Abraão é o exemplo clássico do fleumático. O perfil mais calmo, tranquilo, diplomata, constante. Pontos fortes: é pacificador, confiável, sabe ouvir, é equilibrado. Fraquezas: pode ser lento para decidir, meio indeciso, falta iniciativa, às vezes evita conflito a todo custo, mesmo quando não devia. O Abraão transformado, como naquela cena da separação de Ló em Gênesis 13, ele mostra sabedoria para manter a paz, mas também uma fé firme para obedecer a Deus, mesmo que isso signifique sair totalmente da zona de conforto. É muito interessante ver isso. As características base não somem. A energia do Paulo, a sensibilidade do Moisés, o jeito falante do Pedro, a calma do Abraão, continua tudo lá. Mas é como se fosse purificado, redirecionado para algo maior. Exatamente essa a ideia. É redenção, é santificação da natureza que Deus criou. Não é anular. Deus trabalha com o material que Ele mesmo fez. Tem uma metáfora que usam no material que eu achei bonita. O temperamento como a cor emocional da alma. O que essa imagem quer dizer para a gente na prática sobre lidar com as emoções? Essa imagem sugere que cada temperamento tem um tom afetivo principal, um jeito de sentir o mundo. O sanguíneo talvez vibre mais na alegria, o colérico na intensidade, o melancólico na profundidade, talvez até na dor, o fleumático na paz. E a maturidade espiritual, então, não seria parar de sentir isso. Essas emoções são parte de ser humano, são presentes de Deus. A maturidade seria aprender a sentir sem ser dominado por essas emoções. Não ser refém delas, sabe? Aí entra aquela frase de Tomás de Aquino que citam: a graça não destrói a natureza, ela aperfeiçoa. O Espírito não nos faz robôs. Ele santifica nossas emoções, elas viram combustível para adorar, para ter compaixão, para servir. Entendi. Então, para ficar bem claro, como seria a vida com o temperamento solto no comando e como seria com o Espírito Santo dirigindo? O material faz esse contraste de forma prática, né? Faz sim, bem direto. É quase um diagnóstico e um prognóstico, muito baseado nas observações do Lahai, por exemplo. Cenário 1. Temperamento manda. O sanguíneo que fala demais sem pensar acaba machucando os outros, quebrando laços. O colérico que manda demais, que atropela todo mundo, gera briga, ressentimento. O melancólico que sofre demais, remoendo, focado no negativo, pode cair na autopiedade, até depressão. O fleumático que espera demais, que foge de decidir, de agir, leva à estagnação, perde oportunidades. Um quadro meio sombrio. São os riscos, né? Agora, o cenário 2, Espírito Santo no controle. A coisa vira. A mesma energia, a mesma sensibilidade é usada de outro jeito. Onde tinha ansiedade sem freio, o Espírito traz a fé. E o resultado é a paz. Onde o orgulho reinava, comum no colérico, por exemplo, o Espírito cultiva a mansidão e o fruto é a humildade. Onde o desânimo paralisava, frequente no melancólico, o Espírito sopra esperança e isso gera perseverança. Onde a passividade dominava, risco do fleumático, o Espírito acende o amor ágape e isso impulsiona para a ação com propósito. Muda completamente a dinâmica. Totalmente. E o critério é aquele de Romanos 8,14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A pergunta-chave é sempre: quem está no volante da nossa vida interior? Perfeito, chegamos então na aplicação. Para quem está ouvindo a gente, se identificou com essa busca por transformação. O que fazer? Quais os passos práticos que essas fontes sugerem? O material compila algumas sugestões bem práticas, muito na linha da Ruth Gomes, por exemplo. Primeiro,
Tenta identificar seu temperamento principal. Pode ser lendo sobre o assunto, usando alguma ferramenta, ou só se observando com honestidade mesmo. Quais são suas reações mais comuns? Segundo, observe seus padrões de reação, principalmente aqueles que sempre dão problema, e peça a Deus especificamente para te ajudar a controlar aquela reação ali. Ser específico na oração, então. Isso. Terceiro, cultive a pausa. Antes de explodir, antes de responder no automático, especialmente na hora do estresse, tenta criar o hábito de parar um segundo, respirar e pedir a direção de Deus, nem que seja um pensamento rápido. E quarto, confronte suas emoções e impulsos com a palavra de Deus. Vê se aquele sentimento, aquele pensamento está alinhado com o que a Bíblia ensina. O Salmo 26.2 é uma boa oração para isso. Examina-me, Senhor, prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos. É uma autoavaliação diante de Deus. Ótimas dicas, bem concretas. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente conversou hoje, baseado nessas fontes. O temperamento é a nossa base natural, Deus que deu. Não é ruim em si. Certo. Certo. O caráter é onde a transformação acontece, pelas nossas escolhas com a ajuda do Espírito. Exato. O Espírito Santo não apaga o temperamento, mas ele assume o controle, muda quem manda lá dentro. Perfeito. E, finalmente, cada temperamento, quando está sob essa direção do Espírito, pode mostrar um lado único do caráter de Cristo. Isso resume bem a essência do que exploramos. E sabe, essa recapitulação me deixa pensando numa coisa. Se Deus nos fez assim, únicos, com essas cores emocionais diferentes, talvez a nossa jornada espiritual não seja tanto lutar contra quem a gente é na nossa essência criada, Interessante isso. mas talvez seja um convite constante para a gente entregar essa essência, com tudo que ela tem de bom e de desafiador, para o Criador e para o Espírito que transforma. Uma visão que parece trazer mais liberdade, né? Menos peso. Sim. É uma visão de cooperação com a graça divina. O material até usa aquela imagem do temperamento como um pincel único que cada um de nós tem. O Espírito Santo seria o artista, o mestre pintor, que quer muito usar aquele nosso pincel específico, seja ele sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático, para pintar a imagem de Cristo na tela da nossa alma. Que imagem poderosa. É linda, né? Então, a pergunta que fica para a gente refletir é: como seria se a gente permitisse, de verdade, que esse artista divino usasse as nossas cores, as nossas texturas únicas para criar a obra-prima dele em nós e através de nós? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por nos guiar nessa análise profunda das ideias do LaRey, dos Gomes, do Padre Ham sobre temperamento e transformação pelo Espírito. A ideia central que fica é essa possibilidade real de mudança, que começa sim no autoconhecimento, mas que só acontece mesmo pela ação poderosa do Espírito Santo. Esperamos que essa conversa tenha sido útil e inspiradora. Até a próxima.